Eu quero falar um pouco hoje sobre a sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo tem um ensinamento fantástico para nós nessa tarde. Porque ele diz assim, no livro de Coríntios, a epístola aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, quando ele vai falar da mensagem da cruz, ele coloca em relevo a sabedoria humana e a sabedoria divina, e entre uma e outra, a cruz. Interessante, né? A cruz vai ficar entre todo o conhecimento humano e toda a sabedoria divina. Mas vamos lá, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, ou para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, eu tenho pensado muito na questão do conhecimento, que hoje se busca muito, hoje em dia, já tem algum tempo, que o homem saiu do âmbito da religião, que o homem se libertou, vamos dizer assim, se libertou da casta da religião e passou então a buscar novos conhecimentos, ou buscar o conhecimento. Isso me fez voltar ao princípio da criação, quando Deus criou o jardim do Éden, colocou o homem ali e colocou também a árvore da vida e a árvore da morte. Por que a árvore da morte? A Bíblia não fala da árvore da morte, fala assim. Chama-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque aquela árvore estava vedada ao homem, estava proibida a ele. Elas estavam no meio do jardim. E Deus falou: olha, todas as árvores vocês poderão comer, inclusive a árvore da vida. Deus não fez restrição para que eles comessem da árvore da vida. Então eles poderiam comer, está na Bíblia. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comereis, para que não morrais. Ou seja, a árvore do conhecimento do mal, em outras palavras, era a árvore da morte. Então estava lá no jardim do Éden a árvore da vida e a árvore da morte. E aí chega Satanás, no contexto ali da vida do casal, e convence Eva que aquela árvore do conhecimento, ou que a árvore da morte, na verdade era a árvore do conhecimento. E Satanás, então, ele coloca um monte de argumentos para questionar, olha só, amado, questionar a ordem de Deus, questionar a advertência de Deus, ou seja, tomando Deus por mentiroso, dizendo: olha, Deus está mentindo para vocês. Deus não quer que vocês tenham conhecimento. É por isso que Ele não quer que vocês comam dessa árvore. E aí, então, convencida pela serpente, por Satanás, a Eva, esposa de Adão, então, tomou do fruto e comeu. E como não aconteceu nada com ela, ela deu também ao seu marido, e o seu marido, sem hesitar, comeu do fruto. E, bom, o desfecho da história você conhece. O homem, então, amado, de lá para cá, ele passou a viver em estado de morte. Tudo porque ele quis buscar a sabedoria, ele quis buscar o conhecimento. Mas aí você pergunta: pastor, você é contra o conhecimento então? Não, não sou contra o conhecimento. Eu sou contra o conhecimento que é alienado de Deus. Eu sou contra o conhecimento que nos afasta de Deus. Eu sou contra o conhecimento que nos escraviza, que nos faz pensar que nós somos donos do saber, quando nós somos, na verdade, refém
de uma ciência. Porque quando a gente fala às vezes, nós temos que buscar o conhecimento, o conhecimento sobre o quê? O conhecimento a respeito de quem? O conhecimento a respeito do quê? Nós temos que buscar o saber que enobrece o homem. Saber, mas saber o quê? É uma boa pergunta para se fazer, amado, porque hoje em dia, a gente vê nas universidades, vê no meio acadêmico, as pessoas estão falando, temos que buscar o conhecimento, o homem tem que expandir seus conhecimentos, mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o temor do Senhor pode muito bem ser o princípio do conhecimento, mas as pessoas querem buscar o conhecimento longe de Deus. Você viu o que aconteceu com Adão e Eva quando eles foram buscar o conhecimento desobedecendo a Deus? É claro, surge daí uma pergunta, que talvez você faça, bom, pastor, se Deus não queria que o homem comesse da árvore do conhecimento, então por que ele colocou aquela árvore ali? É interessante isso, Boa pergunta. Eu já me perguntei sobre isso. Se Deus não queria que o homem comesse, o que aquela árvore estaria fazendo ali? A árvore da vida, tudo bem, Deus não vedou ao homem, mas a árvore do conhecimento Deus proibiu, então Deus não devia nem ter colocado aquela árvore ali. Amados, nós não sabemos direito o que aquela árvore estava fazendo ali, mas uma coisa eu sei. Vamos fazer aqui uma analogia. Deus criou o sexo, O sexo é uma coisa boa, Deus criou uma coisa para ser vivida entre o casal, para ser desfrutada, que propaga a espécie, que dissemina, a raça humana, ou aliás, toda a criação, vamos dizer assim, Então, todo ser vivo ou biológico, Então se reproduz através do relacionamento sexual. Então, Deus criou o sexo. Mas e cada um já nasce, A menina já nasce com toda a estrutura, sexual, aparelho genital feminino, e o homem também já nasce com toda a sua estrutura e aparelho genital, tudo masculino, e eles, à medida que vão crescendo, eles vão então sentindo atração um pelo outro, isso é natural. Mas aí eu te pergunto, você pai, você mãe, você permitiria que sua filha de 12 anos... ou de 10, vamos descer mais, porque 12 talvez a gente até encontre algum doido, algum pai ou mãe doido que deixe, Mas vamos supor, uma filha de 10 anos, ela quer já desfrutar, já quer ter uma vida sexual ativa. Você permitiria isso? Não? Por que você não permitiria, sendo que Deus criou o sexo? Porque ela não está preparada. Ela não está preparada para as responsabilidades do sexo. Não é isso que você ia dizer? Pois bem, assim como um adolescente também, o rapazolo, um menino de 14 anos, que já se envolve com um namorico daqui, com ficadinha dali, e já inicia sua vida sexual ativa. Esse garoto de 14 anos, ele já tem responsabilidade, maturidade, para encarar com responsabilidade uma gravidez, vamos supor, de alguém com quem ele dormiu? Não tem, Então, assim como o sexo, amado, ele está reservado para um momento de maturidade, de casamento, que Deus restringiu o sexo ao casamento, penso eu, claro, não está na Bíblia, E eu estou aqui conjecturando, mas também não é nenhuma heresia. Pode ser que mais cedo ou mais tarde Deus ia permitir que o homem comesse da árvore do conhecimento. Mas Deus ia querer primeiro que o homem amadurecesse na obediência. Que o homem criasse uma estrutura de relacionamento com Deus, de modo que o conhecimento jamais interferisse nisso. Eu acho que Deus, é como se Deus dissesse assim, olha, está ali a árvore do conhecimento, não comam dele por enquanto, porque vocês ainda não estão preparados para aquele fruto, Mas vai chegar o momento, Claro, Deus não disse isso, eu estou conjecturando aqui. Mas de uma maneira que dá para a gente entender. O homem, ele avançou, ele foi na frente, ele foi lá buscar o conhecimento, ele desobedeceu a Deus. Deus falou, não é para comer, o homem foi lá e comeu. Por quê? Porque ele queria ter o conhecimento. E hoje, amado, voltando aqui para o século XXI, nós vivemos a era do conhecimento. Mas o que esse conhecimento tem trazido para o homem?
tem trazido mais malefícios do que benefícios. Primeiro, tem afastado o homem da sua origem, ou seja, a origem de todo ser humano é Deus, né? Então o conhecimento tem nos afastado de Deus. Você pode ver que nas universidades, os PhDs em humanas, e exatas também, são ateus. A maioria dos professores das universidades, até no segundo grau também, são ateus. Porque eles chegaram ao conhecimento, ao nível de conhecimento que faz com que eles acreditem que Deus não exista. E que tudo se explica pela ciência. Tá aí o engano, né? Nem tudo se explica pela ciência. Aliás, quase nada. Porque tudo que é científico e que não é comprovado é teoria. Tem a teoria da evolução, quer dizer, as pessoas afirmam, pode ser assim, então, mas ninguém pode afirmar com certeza que é aquilo. Que o homem veio do macaco, que o homem veio não sei de onde. Eu não acredito nisso. Eu creio que o homem veio de Deus e Deus vai cobrar isso do homem. Né? Eu acredito nas Escrituras. E a Bíblia diz, olha só, Deus fala para o povo de Israel, está ali na Bíblia, no livro de Oséias. O homem perece por falta de conhecimento. Em outro texto diz, mas o povo que não tem conhecimento caminha para a perdição. Mas de que conhecimento Deus está falando aqui? Do conhecimento científico, conhecimento acadêmico? Creio que não, é do conhecimento de Deus. O próprio livro de Oséias vai nos dizer assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, querido, temos que conhecer o Senhor. E tem um salmo que diz também que o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só que paradoxo, né? Que contraste. Mas é isso. Não é diferente disso. Tá, amado? E aí você está entre a sabedoria humana, como eu li aqui no livro de Coríntios, voltando aqui para o livro de Coríntios, que diz que o homem não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação, a palavra da cruz hoje é loucura, muitas vezes até para crente, que está tão habituado aí para a igreja para receber bênção, mas não é conhecedor, né, de tudo aquilo que envolve a vinda de Jesus, a morte de Jesus, a cruz que Jesus carregou. Não se fala mais da cruz, né? Aquele que quer me seguir, leva a sua cruz, toma a sua cruz e siga-me, aliás. Né? Não se fala mais na cruz. Fala muito de bênção, fala muito da glória, sem a cruz. Fala muito da vitória, sem a luta. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui, amados, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus a louca sabedoria deste mundo? Quanto mais o homem procura se aperfeiçoar no saber científico, filosófico, mais longe ele se distancia, mais ele se distancia de Deus e mais perto da morte ele está. Porque por mais que o homem invente coisa, por mais que o homem descubra coisa, Jesus diz, você não pode aumentar um côvado ao curso da sua vida. O homem ainda não encontrou remédio para o pecado. O homem fica aí querendo prolongar a longevidade, né? Tentando buscar até a fonte da juventude, da eternidade. Não sei se já estão pesquisando aí uma forma de eternizar o homem aqui na Terra, né? Mas não existe, porque o problema do homem, o problema da longevidade do homem, não é outra coisa senão o pecado. A Bíblia diz que o pecado leva à morte. Então nós morremos porque somos pecadores. Nós experimentamos a morte porque nós nascemos em pecado. Nós nascemos já no estado de morte. E essa morte ela é vencida pela cruz de Jesus. É aí que está a verdadeira sabedoria. A morte é vencida pela cruz. Jesus venceu a morte com a vida dele. É como diz um certo hino, que diz que Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. E é isso, meus amados. É essa palavra que eu quero levar até você essa tarde, compartilhar com você nessa tarde. Busque a sabedoria lá do alto, porque hoje nós temos de um lado a sabedoria humana, o conhecimento humano. Você que está na universidade, você que está aí cursando algum curso de graduação,
Por um lado, nós temos o conhecimento humano que tira Deus do nosso cotidiano, que tira Deus do nosso projeto de vida, e por outro lado, nós temos Jesus Cristo, e nós temos a sabedoria de Deus, e entre um e outro nós temos a cruz de Cristo. É loucura para um e é escândalo para o outro, mas para você que crê, querido, é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.